O Mulheres abre espaço para nossa tradicional pauta médica, que hoje é dedicada ao bem-estar masculino. Afinal, estamos no Novembro Azul e esse mês, no calendário da saúde, é focado na prevenção do câncer de próstata, que por preconceito e vergonha, infelizmente, muitos homens ainda deixam de fazer exames que poderiam detectar precocemente a doença. Por isso, hoje, nós recebemos o Dr. Bruno Benigno, que é oncologista e urologista, para tirar nossas dúvidas e para desmistificar tudo isso. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, É sempre um prazer recebê-lo. Prazer sempre meu, começando Novembro Azul com o pé direito aqui no Mulheres. É isso que precisamos. Muito obrigado mais uma vez por me receber. Todo ano nós falamos sobre isso, que muitos homens não fazem os exames preventivos por vergonha, por preconceito. E eu queria que você trouxesse para a gente um dado. Qual é a porcentagem de cura se o câncer é detectado de forma rápida, eficaz, através desses exames? Bom, número direto a gente sabe acima de 95%. Então, o câncer de próstata é uma doença curável. Problema, não dá sintoma na maioria das vezes. E aí é sempre o dilema, né? Então, a gente tem um paciente que pode ter uma doença agressiva, silenciosa, mas que não tem o hábito de se cuidar. Então, por isso que essa conscientização, essa chamada para a ação, ela é muito importante. E além da próstata, uma chamada ao cuidado da saúde masculina. Os homens, por questões culturais ou, enfim, por N motivos, eles acabam não tendo contato com os sistemas, com atendimento médico desde a sua juventude. E eles vão pensar nisso só lá na frente, em geral, quando tem algum sintoma. Então, essa chamada para a atenção de uma doença que é silenciosa e potencialmente curável. E tem muito tabu envolvido no tratamento da próstata. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso por uma era, 20, 30 anos atrás, em que se sabia pouco sobre o tratamento da doença e, de fato, os tratamentos do passado eram muito mutilantes. Mas hoje a gente vive um momento diferente no país. Eu acho que é isso que a gente vai tocar nesse assunto, provavelmente. Nós temos muita tecnologia disponível, né, para o tratamento de um possível câncer de próstata, inclusive com robôs que estão sendo incluídos no SUS. Exatamente, Pamela. No final do ano passado, a Conitec, que é uma comissão que valida novos tratamentos para o sistema público de saúde, felizmente, para uma boa notícia, incluiu a terapia robótica como um método de tratamento válido no sistema público de saúde. Isso não significa que automaticamente todos os hospitais vão ter um robô, não é isso. Mas isso autoriza o dinheiro público ser direcionado também para oferecer para a população tratamentos mais modernos. A robótica não é novidade no Brasil e não é novidade no mundo. Desde 2000 foi feita a primeira cirurgia robótica na Alemanha, e depois isso aí difundiu para os Estados Unidos. Isso aqui que a gente Essa é a máquina, esse é o robô. Esse é o console de cirurgia robótica, né? Aqui é como se fosse o joystick do equipamento. O controle remoto seria essa imagem. A gente aqui, vê ali então aqueles lugares ali para colocar os olhos. A gente vê uma visão tridimensional do intraoperatório. Existem os joysticks que nós controlamos e aquele ali é um sistema de braços que reproduz o movimento da mão do cirurgião miniaturizado dentro do abdômen do paciente. Então aqui, ó, vocês veem, eu estou executando um procedimento com robótica, o paciente está na mesma sala, a minha equipe está do lado, eu consigo ver dentro da cavidade abdominal do paciente e os movimentos que eu faço no equipamento, eles são traduzidos em tempo real, sem atraso, para as pinças que estão dentro da cavidade abdominal. E de forma pequena, então, né? Com muita precisão. Isso. Eu coloco para você de uma forma muito prática. Minha mão é desse tamanho. A pinça do robô é do tamanho da cabeça de uma caneta Bic, da ponta de uma caneta Bic. É muito pequeno. E ele é fino. Então ele tem um diâmetro, a pinça no máximo de uma caneta Bic, e a pontinha dela é fina. Então isso dá muito mais delicadeza, porque eu consigo operar, por exemplo, a próstata, ó, que é um órgão que fica completamente escondido ali na pelve do homem, sem ter que fazer um dano muito grande para chegar nesse órgão. A recuperação é melhor, então, com uma cirurgia desse tipo? Esse é o ponto. A gente tem que quebrar em 3 grandes objetivos numa cirurgia de próstata. Primeiro, a gente quer curar o paciente, cura do câncer. Segundo, a gente não quer que ele fique usando fralda. Então, ele tem que manter a continência urinária. Terceiro, a gente quer manter os nervos da ereção que passam por fora da próstata. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, na nossa arte tridimensional, esses nervos que passam por fora. Então, toda vez que eu atingo esses 3 objetivos, eu digo, a cirurgia foi um sucesso. Só que o robô, ele não aumenta a chance de cura do paciente. Uma cirurgia aberta continua sendo uma cirurgia válida. Isso aqui é importante
comunicar para quem está nos assistindo. Se você vai fazer uma cirurgia aberta, tudo bem, você vai ter uma boa chance de cura. Qual é a diferença? A robótica ela traz uma recuperação mais rápida. O paciente tem menos sangramento, tem menos dor, sai da cama mais rápido, recebe alta precoce, né? E ele tem uma tendência a recuperar mais rápido o controle da urina e da ereção. Então, é sobre a viagem, não é sobre o destino. Então, a gente consegue atingir a cura com a cirurgia aberta, tá? Mas o que a gente quer é viver bem e viver com qualidade. Então, acho que isso é uma bela notícia para o povo brasileiro. Espero que isso sem dúvida alguma se difunda mais. E só para finalizar minha frase, agora nós temos concorrência nesse mercado de robôs, que até então era dominado por uma única empresa por 25 anos. Então agora a gente está começando a ver outros robôs com excelente qualidade, sem comprometer a segurança do paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Diminuir custo, né? Sem comprometer segurança e qualidade. Mostre pra gente, doutor, então, essa região que é tão delicada, onde que fica a próstata e por que muitas pessoas têm essa questão, né, de problemas com incontinência urinária, com ereção depois de uma cirurgia. Excelente. Eu vou pedir para a produção projetar a minha tela. Não sei se está aparecendo para quem está nos assistindo. Ok. Aqui está. Bom, então a gente está vendo a superfície da região abdominal masculina, né? Eu vou remover aqui essa parte da superfície, que é a pele. O que a gente vê aqui, né? Então nós vemos estruturas muito importantes. Aqui em cima, a bexiga, certo? Eu vou abrir aqui a bexiga para vocês verem como ela funciona. Ó. Então ela é um reservatório, né, que vai empurrar a urina em direção a esse ralo aqui, ó, que é o ralo da bexiga, é o colo da bexiga. Embaixo da bexiga tem essa estrutura aqui que parece um peão, que é a próstata. Essa é a próstata, Essa é a próstata, né? Então a próstata, ela tem ela se assemelha a uma noz, né? Ela é o tamanho de uma noz. E embaixo da próstata, a gente tem uma estrutura, o formato de uma moeda. Parece uma moedinha de 50 centavos, né? Que é o famoso esfíncter urinário. Então ele é um músculo circular, tá vendo? Então ele abraça a uretra e não deixa com que nós percamos urina no dia a dia. Então quando nós queremos urinar, esse esfíncter abre, a bexiga contrai, a urina atravessa a parte interna da próstata e a bexiga esvazia. Percebam que aqui ao redor da próstata, ao lado dela, nós temos esses nervos amarelinhos aí, que estão na figura. Daqui a pouco vai atualizar a imagem, eu acho que perdeu aqui o compartilhamento. Daqui a pouco eu vou compartilhar de novo a tela, porque eu acho muito importante aqui essa demonstração. Os nervos da ereção, eles passam não dentro da próstata, eles passam fora da próstata. Então, no passado, os cirurgiões não sabiam disso. Até a década de 80, foi quando um americano, o Dr. Patrick Walsh, chegou e falou pra gente: pessoal, olha, o nervo não passa dentro da próstata, ele passa fora. E aí ele fez a primeira cirurgia em 1983, primeira cirurgia aberta, naquela época não tinha robô, com a intenção de preservar o nervo da ereção. E esse cirurgião americano, que já está aposentado hoje, o Dr. Patrick Walsh, ele revolucionou o desfecho dos homens que retiravam a próstata. E aí nós passamos a fazer cirurgias preservadoras, quando possível, claro. Por isso que o diagnóstico precoce é importante. E por que o toque retal ele é tão importante nessa prevenção? Com tanta tecnologia, não há outra forma de verificar se essa próstata está ou não sadia? A resposta é sim e não. Bom, o toque retal é importante porque você tem que... Bom, a resposta é: a ressonância magnética seria melhor, tá? Então, se a gente pudesse fazer uma ressonância magnética para todos os pacientes do Brasil inteiro, todos os anos, com certeza seria o fim do toque retal. Mas agora é preciso fazer cálculo. Nós somos 200 milhões de habitantes, 100 milhões de homens. Vamos colocar que 30 milhões de homens têm que ser rastreados todos os anos, entre 50 anos e 75 anos. Nós temos 1.500 aparelhos, no máximo, de ressonância magnética no Brasil, no país. Mesmo que eu quisesse fazer ressonância magnética para todos os homens, todos os anos, ia chegar no final do ano, eu não fiz nem 10% das ressonâncias. E não precisa, porque o toque retal, ele é preciso também ou não? O toque retal é o exame de rastreamento, tá? Então, como é que é assim? Imagina que eu tenho uma sala com 30 milhões de homens e eu preciso descobrir quem tem câncer de próstata. Como é que eu faço? Então, primeiro eu chamo quem tem acima de 40 anos com pai com câncer de próstata, vem para cá. Quem tem acima de 40 anos que tem um irmão que teve câncer de próstata, vem para cá. Quem tem o PSA maior que 2,5, vem para cá. Eu vou triando esses homens. Agora vamos fazer o exame de toque retal. Quem tem um exame de toque retal alterado, vem para cá. Percebe que eu fui peneirando? Sim. Esses homens, eles têm alta chance de ter câncer.
Para esses eu vou pedir uma biópsia. Então, o toque retal ele faz parte da peneira, da triagem. É como o toque na mama. Exatamente. Então ele simplesmente faz parte. O objetivo do toque não é dar diagnóstico, é rastrear quem tem mais risco. Tanto que é possível, e a grande maioria dos homens hoje, tem o câncer de próstata e com toque normal. Né? Por quê? Ou porque o tumor é muito pequeno, ou porque ele está numa região da próstata que ele não é detectável pelo toque retal. Uma pena eu não conseguir projetar aqui, o meu computador acho que teve algum conflito. Enquanto o senhor tenta sanar isso, eu quero passar a palavra para o Vanucci, porque assim, o toque retal ele não é motivo de piada, não é algo que nenhum homem tenha que ter nenhum tipo de preconceito. De forma alguma. Pelo contrário, e o Vanucci sempre levanta anualmente essa bandeira, não é mesmo, Vanucci? Você faz os seus exames. Com quantos anos você fez pela primeira vez os exames de prevenção do câncer de próstata? Pamela, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o exame, eu deveria estar com uns 42, 43 anos, porque até rastrear, né, lá um tio teve uma alteração na próstata, então o meu urologista achou melhor começar ali aos 42 anos. Mas depois, doutor, foi abrindo o intervalo. Começou a fazer o exame tanto de sangue e o toque a cada ano, e agora eu faço a cada 2 anos. Pode ir aumentando esse intervalo se a gente fizer esse acompanhamento constante com o médico? Maravilhoso isso. E isso é muito importante, né? Porque como você falou, é o funil. Ele foi fazendo, foi rastreando e agora pode espaçar esse toque. E é um exame rápido, Vanucci? Eu acho que é a preocupação de muitos homens. Esse procedimento é rápido? Pamela, é tão rápido o exame, né? Porque assim, você vai ali na consulta, não cria constrangimento nenhum, não dura 5 segundos o exame. Eu acho que demora mais ali você se ajeitar ali na cadeira ali, né? Mas o exame em si é muito rápido e nada desconfortável. Maravilhoso. Muito obrigada, Vanucci, por compartilhar tudo isso com a gente. E é isso, nós precisamos falar, né? Nós mulheres passamos por tanto. O Papa Nicolau também não é confortável, não é? E a gente faz anualmente, então os homens também têm que ganhar essa consciência da importância de uma prevenção. Correto. E eu acho que essa questão do toque retal, como o Vanucci colocou, é muito importante e interessante que ele trouxe um dado que é muito atual, que nós individualizamos. Primeiro que não existe a ditadura do toque retal. O urologista é o médico que vai cuidar da saúde do homem como um todo. Então esse é o primeiro tópico, né? Com o seu urologista você pode falar sobre qualidade do sono, pode falar sobre dificuldade de emagrecimento, libido, ereção, fertilidade, aumento da próstata, sintomas urinários e rastreamento para câncer de próstata. Como bem colocado, nós sabemos que homens que têm mais de 50 anos de idade e o PSA é menor que 1,5 e sem histórico de câncer na família, esses homens não precisariam fazer, por exemplo, o toque todos os anos, desde que o seu PSA estivesse estável, né, sem subir numa velocidade muito rápida. Então, construir esse histórico com o seu médico, que já te conhece, que já sabe exatamente todo ano como o seu PSA se comporta, lembrando que o PSA não é uma foto, que é o exame de sangue, né, é um filme. Então você vai construir o seu histórico médico junto com o seu urologista em vários momentos da sua vida. Então, e o toque retal, ele não vai acontecer na primeira consulta, né? Na verdade, primeiro é feita uma avaliação, nós pedimos exames, nós dosamos o PSA e quando há realmente a indicação, homens acima de 45 anos com ou sem fator de risco, a gente oferece o toque retal para o paciente. E o paciente que tem a total liberdade de dizer, olha, não, eu não me sinto confortável ainda em fazer o toque retal e fica para uma próxima consulta. Então, eu acho que o toque ele não deve ser uma barreira para que o homem, essa decisão, vou no urologista só se eu tiver decidido a fazer o toque. Eu acho que é importante, afirmo como médico que é indispensável, mas não coloque isso como uma barreira para procurar um atendimento. Vá no urologista. Converse com o seu médico. Eu acho que isso é a mensagem. Quão frequente é o câncer, esse tipo de câncer nos homens? Tá, quando a gente tira o câncer de pele, não melanoma, que é o mais frequente disparado, o câncer de próstata é o número 1 em nós homens, assim como o mama nas mulheres, tá? O Instituto do Câncer estima que em torno de 71 mil casos diagnosticados todos os anos no Brasil.
tá bom? E em torno de 13 a 14 mil mortes pela doença todos os anos. Não é que esses homens diagnosticados, 13 mil vão morrer. De todos os homens já com diagnóstico no Brasil, são aproximadamente 3 milhões e meio de pacientes vivos, em torno de 13 mil perdem suas vidas todos os anos em decorrência dessa doença. Tamanha importância. É um número alto. E desses 3 milhões e meio, todo ano chegam mais 70 mil. E saem do jogo 13 mil. Então, essa é uma doença muito frequente. 1 em cada 7 homens vai ter câncer de próstata. Então, rastrear é muito importante, porque quando eu chego tarde, numa fase em que o paciente já tem sintoma, em geral eu não consigo curar. É possível? É possível, mas é mais difícil. Às vezes o paciente que descobriria a doença aos 65 anos, 70 anos, ficaria curado só com a cirurgia, mas se ele demora a fazer diagnóstico, ele já ganha cirurgia, radioterapia. E sequelas também. Sequelas, bloqueio de testosterona, ou seja, o próprio tratamento, quando você joga para baixo do tapete o problema, lá na frente a conta vem mais alta. Então, o rastreamento ele é muito, muito importante e salva vidas. Saiu um estudo agora atualizado, um estudo europeu, que acompanhou 160 mil homens. Eu vou encurtar a história, 23 anos de acompanhamento. E esse estudo mostrou que houve uma redução em 13% no risco de morrer nesses 23 anos dos homens que foram rastreados versus aqueles que não foram rastreados. Então, é uma questão que a gente tem que trazer para a realidade. E lembrando, nem todo homem que tem câncer de próstata recebe uma sentença de tratamento. Você sabia disso? Nem todo homem precisa de operação também, exatamente, não é mesmo? O fato de receber o diagnóstico de câncer de próstata, quando ele é detectado no início, numa fase de baixa agressividade, existe um protocolo chamado vigilância ativa. O que é a vigilância ativa? Eu sei que o paciente tem câncer, ele não tem sintoma, a doença é de pequena agressividade, de pequeno volume, provavelmente não vai crescer. Ao invés de tirar a próstata, nós acompanhamos o paciente. É um monitoramento. É um monitoramento. Até um dia, se o tratamento for necessário, ele vai ser direcionado para a cirurgia ou para a radioterapia. Então, câncer não é igual, nesse caso, tratamento 100% das vezes. É sempre um prazer recebê-lo, doutor. Obrigado, muito Pamela. obrigada. E novamente, a prevenção é e sempre será o melhor caminho. Então você, mulher que está nos assistindo, compartilhe essa informação com os homens que estejam próximos a você e também compartilhe no YouTube. Essa matéria estará por lá para que você espalhe informação de verdade. E para mais informações, é só seguir Bruno Benigno, que é urologista, no @dr_benigno. dr_benigno. Até a próxima, doutor.